Agradecemos a Deus por esse privilégio, pela oportunidade que nos dá de ministrar o Evangelho à sua vida, de pregar as boas novas do Senhor ao seu coração, para que todos nós possamos iniciar uma semana na presença do Senhor, fazendo a tua vontade, lutando com todas as nossas forças para realizar apenas aquilo que é leal ao Senhor. Quero vos pregar uma mensagem: 4 identidades de um falso testemunho cristão. 4 identidades, 4 fatos que não pode existir dentro de um cristão. 4 fatos que a religiosidade omite da verdade cristã. O que somos? Religiosos, obedientes a dogmas, a preceitos estatutários do homem? Ou somos espirituais, adoradores do Senhor, que seguem os preceitos da palavra? O que somos nós? Em qual posição nós estamos diante do Senhor? E eu quero crer que essa mensagem vai falar ao seu coração. É um texto conhecido. Nós vamos ler em Mateus capítulo 20 sobre o jovem, capítulo 19, desculpa, a partir do verso de número 16. Nós vamos ler a história do jovem rico. Por que jovem rico? Porque o Senhor mandou escrever o jovem rico. O que isso representa para nós? O que isso fala ao nosso coração? Então eu quero que você prepare a sua vida e firme-se naquilo que o Espírito Santo vai falar contigo. Não sou eu. Essa mensagem é uma mensagem profética e profunda. Então, em nome do Senhor Jesus, quando você quiser ouvir alguém ministrar a palavra, quando você quiser uma igreja, pede a Deus uma palavra. Confirme ao Senhor se aquele é o lugar que você deve estar. Se essa palavra vai fazer bem ao seu coração. Confirme com o Senhor. Porque se assim você tem paz, que Deus vai me usar para falar com você agora, você possa não duvidar de nada que eu pregar. Porque você está crendo que não sou eu, mas o Espírito Santo através dos meus lábios. Tá bom? Então vamos orar a Deus. Eu clamo a vocês que estão acreditando nesse ministério. Ajude-nos com as suas ofertas missionárias. Aquele que pode dar 100, dê 100. Aquele que pode dar 1 milhão, dê 1 milhão. Amém. Mas sempre peça a Deus uma palavra. Deus, eu posso confiar as minhas finanças nesse ministério? Deus, este pastor é sério? Deus, esse é um falso profeta? Deus, esse dinheiro é realmente para as pessoas carentes que ele está falando ou é para si mesmo? Ai, Deus, aí você teve paz? Corra e faça. Lembre-se, eu já ensino muitas pessoas há anos isso aí. Quando você entra num restaurante, você olha o menu, escolhe o que vai comer e paga a conta. Não é assim? Você paga a conta, você não pode sair sem pagar a conta. E se você estiver muito satisfeito com a comida, você ainda dá uma boa gorjeta e satisfeito com o atendimento que lhe deram. Então eu sempre digo, quando você vai à igreja, você não pode ir de mãos vazias. Que é Êxodo 32, você tem que dar a sua oferta. Você precisa honrar o Senhor. E é muito bom quando nós entendemos isso. Diz no capítulo 34, verso 20, capítulo 23, verso 15, que nunca vá
a presença do Senhor, livro de Êxodo, de mãos vazias. É como se você fosse diante do Senhor com um presente, se posso falar assim, com uma ação de graça. Então você abençoa a obra. Igreja não é só aquela de parede. Igreja somos nós. E aquilo que você já sabe que está em Atos 2, verso 36 adiante, 40 adiante, e Atos 4, 36 adiante. Então todas duas falam a mesma coisa. Em palavras um pouco diferentes, que as pessoas vendiam as propriedades e colocavam no pé dos apóstolos para que eles fizessem a obra. Não era num gasofilácio, não era numa igreja, porque eles não tinham igreja, mas eles entregavam as suas ofertas, os seus dízimos. Por que foi entregue ali nos pés dos apóstolos? Porque eles colocaram o que seria dali para frente. A dificuldade de pregar a palavra de Deus dentro das sinagogas seriam recusados. E não está muito difícil, não está longe não. É uma realidade hoje. Um profeta hoje, ele não é bem-vindo nas igrejas. Ele é tolerado, mas ele não é bem-vindo. Porque o profeta, o pastor apacenta a igreja. O pastor prega os mandamentos divinos. E o pastor deve também anunciar às pessoas, o juiz, a justiça, deve apontar o erro que não pode ser cometido, mas muitas das vezes de forma mais light do que um profeta, porque o profeta, ele foi chamado para denunciar o pecado e o juízo de Deus. Então as pessoas, quando descobrem que tal pastor é um profeta nato, marcado por Deus, não querem. Por quê? Porque ele muitas das vezes ele não traz uma palavra de bênção que Deus vai honrar a todos, porque Deus se agradou de todos. A palavra é pesada e as pessoas se sentem machucadas e eu não gostei que o senhor falou, eu não gostei. E é assim. Então você tem duas, uma: ser frouxo como profeta e pregar o que as pessoas querem ouvir. Então faça como em Atos. Pastor, eu quero dar a minha oferta de gratidão a cada culto que ouvir o senhor. Talvez eu possa só dar R$20, como uma irmãzinha sempre faz. Eu amo demais ela, porque ela manda, todo culto ela faz questão, ela tira a fotinha e manda. Tudo para a obra do Senhor, em o nome de Cristo Jesus. Eu quero salvar almas, eu não quero comprar casa, eu não quero comprar apartamento, eu não quero comprar sítio, nem fazenda para mim. Eu não preciso disso, eu não quero. Porque se eu quisesse, eu já tinha isso e muito mais. Eu quero me doar ao Senhor. E se você crê, siga esse exemplo e leia na sua Bíblia os versículos de Êxodo que eu te disse, se isso é verdade. Nunca vá ao restaurante de Deus, que é aonde é servido não uma comida, mas a palavra como alimento para a alma. O menu é bom? O menu é bom. É tão bom que quem escolhe é Deus para você. Não é no restaurante que você escolhe, embora tudo que está lá, o chefe da cozinha se propôs a dizer para você que ali tudo que você pedir será bem feito. E às vezes você se decepciona no restaurante. Mas aqui é tão boa a comida que Deus disse: é eu que escolherei o menu, ou aquilo que tu vai comer no meu menu hoje. Então honra ao Senhor. Capítulo de número, olha que mensagem linda, 19 do livro do Evangelho de Mateus, apóstolo Mateus. Ora, 19:16, ora, aproximou-se dele um homem e lhe perguntou: mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas do que é bom? Bom só há um. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Quer dizer que Jesus, não é esse Jesus da graça, da libertinagem, não. Meu amor, a paz, meu irmãozinho querido,
ô lindão, ô lindona. E Deus é o Deus dos mandamentos. Deus tem graça, mas essa graça tem preço, tem regra, padrões altos e éticos das Escrituras Sagradas. Então olha aonde essa mensagem vai chegar. Olha aqui, ó. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Para cumprir Mateus 5,17. Eu não vim para descumprir as leis, os mandamentos, e nem desonrar o que os profetas disseram, mas honrar os profetas, vivendo como eles profetizaram, e honrar a palavra do meu Pai, como ela está registrada e escrita. Por isso que Jesus, em João 1, se tornou o verbo vivo, porque ele é a palavra viva, ele é o cumprimento dela, porque nele é a perfeição, nele é a integridade, nele é a santidade, nele não há parcialidade, não há nepotismo, proselitismo, nele não há partido algum, nele não há etiqueta. A ética de Jesus é a verdade, doa quem doer, ao ponto de chamar a sua mãe de mulher na frente de todo mundo. Parece um desrespeito. Ao ponto de dizer, mulher, o que tem contigo? No primeiro milagre que ele fez em Caná da Galileia, transformando água no vinho. E ao dizer na cruz do Calvário, no final da sua vida como homem, ele olha para João, olha para ela, mulher, eis aí o teu filho, João, filho, eis aí a tua mulher, a tua mãe. Esse é Jesus. Verso 18. Perguntou ele então, o jovem, quais são os mandamentos? E Jesus respondeu, olha para você ver, qual os mandamentos? Que pergunta sagaz, que pergunta estúpida. Por que estúpida? Porque ele sabia, olha aqui, ó. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás e não dirás falso testemunho. Honra o teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo, que é o único mandamento mudado da Bíblia, que está em João 13:34, amarás o próximo não como a ti mesmo mais, amarás o próximo como eu vos amei. Verso 20, disse-lhe o jovem rico, tudo isso tenho guardado, que me falta ainda? Então você vê que a pergunta é estúpida. Quais mandamentos? Mas se você conhece, por que está perguntando? Pensou? Então esse homem, ele disse a Jesus, ele quer pegar Jesus. Com certeza, ele é defensor do grupo dos empresários, é o líder dos empresários. Com certeza. E ele quer testar Jesus. Isso ele vai se arrebentar no meio. Eu vou te mostrar aqui. Quais mandamentos, Jesus? Ou no mínimo, você nunca leu a palavra, meu irmão. Ou no mínimo, o empresário, o jovem rico, você nunca leu a palavra. Esse mandamento que você serve, ou que você segue, não tem nada a ver com as Escrituras Sagradas. Mas você vê que logo quando Jesus, que mandamento só existia um, a palavra é só única, porque todos eles honravam as leis mosaicas de Moisés. Ele sabia. Então ele vai ouvir de Jesus agora o que não quer. Disse-lhe então Jesus, você vai descobrir coisas tremendas sobre esse texto. Rapidinho, por que jovem? Jovem rico. Precisava dizer que era jovem. Podia ser apenas e um rico homem. Por que jovem? Vamos lá. Disse-lhe Jesus, queres ser perfeito? Não basta seguir os mandamentos. Eles não nos aperfeiçoam se a graça pelo Espírito Santo não estiver dentro de nós. Lei não aperfeiçoa um país. O que aperfeiçoa um país é a moral e a educação, a cultura ensinada a todos. Por isso que na América, quando você está com um carro numa esquina, alguém para e dá a vez para você. Quando alguém aponta com um cachorro, um gatinho, com uma latinha de lixo, alguém dá lugar para o carro para você atravessar. Aqui passa por cima. Aqui nego buzina igual louco. Na América, você está no supermercado, imagina aqui que fosse uma gôndola e eu estou aqui pegando algo. Na América, se alguém quer pegar algo pertinho da onde eu estou pegando alguma coisa, ele fala assim, excuse me, sir. Excuse me. Quer dizer,
com licença, senhor, com licença, senhora. E aí ele tira alguma coisa. Aqui no Brasil não, o cara enfia a mão na tua cara, que é assim, ó, e pega lá. Você cultura. A lei não educa, a lei pune. A educação, ela educa para que não haja punição. A lei da alta velocidade resolve nesse país? Lógico que não. Porque senão não havia milhares de multas. Inclusive eu já tomei muitas multas. Às vezes, por estar 20% além da velocidade, é 60%, estou um pouquinho mais. Naquele momento, para mim, poderia ser normal, mas é lei, não pode. Se não pode, não pode. Então não basta as leis de Deus na sua vida, se o Espírito Santo e a graça não estiver em ti. Você não orar por isso e pedir e estar numa igreja que pregam isso. A lei não vai te mudar. Você não vai dizimar a lei, você não vai dar dízimo. Oferta, você não vai fazer. Amar o próximo, você não vai fazer. Perdoar, você não vai perdoar. Matar, você pode não matar com faca, mas mata com palavras. Adulterar, você pode nunca trair seu esposo nem sua esposa, mas adultera com Deus, porque serve a Deus e ao mundo, e por aí vai. Então Jesus vai dizer para ele: quer ser perfeito? Vai, vende tudo que tu tens e dás aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me depois de fazer isso. O jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Aí eu vou ler uma outra passagem, muito linda, em que Deus vai dizer assim: e será bem-aventurado, embora eles não tenham com que te recompensar, recompensado serás na ressurreição dos justos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, maravilhoso Deus e maravilhoso Pai. Eu quero ler mais um texto para você. Quando Jesus diz assim: ó Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os teus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eu li Lucas 14, verso 14, e li Lucas capítulo 13, verso de número 34. Então vamos lá a mensagem. O jovem quer saber um caminho mais fácil, ou um caminho que a sua conveniência aceita, uma mensagem que fala da salvação, mas do jeito que ele quer ouvir. Então ele vai chegar a Jesus, porque Jesus está batendo nos fariseus, na religiosidade, e desprezando os ricos. Quando ele disse que ele foi ungido para pregar aos pobres. E quando em Marcos 12, na hora da oferta da viúva, ele vê os ricos dando as suas fortunas e ele está desprezando. Então, meus amados irmãos, o Senhor disse: olha, o mandamento é: não matarás, não adulterarás, não furtarás e não darás falso testemunho. Deus resumiu aí 4 fatores terríveis existentes na religiosidade e na vida daqueles que dão um falso testemunho daquilo que representa a si mesmo. Então, meus amados irmãos, não matarás. Não matarás. Jesus não estava falando exatamente de assassinato.
com pedra, com pau, com espada, com faca, com uma arma. Jesus estava falando, não matarás. A palavra do Senhor, não matarás os enviados de Deus. Seja generoso com o próximo, eu li 14 de Lucas. Seja generoso com o órfão, com a viúva, com o necessitado, com o coxo, com o aleijado, com o morador de rua. Porque eles não podem te devolver a obra missionária, o nosso jejum. Essas pessoas não podem devolver, porque senão eu não precisava estar lá ajudando elas financeiramente, dando uma esperança de um melhor de vida. Então, se nós abençoarmos estas pessoas, nós não estamos decretando o fim das suas vidas, nós estamos restaurando aqueles que estão a caminho da morte. Não só espiritual, a missões é tirar a pessoa da morte espiritual e também da morte da desesperança. Por isso que Tiago 2, 14 a 18 diz, a minha fé sem obras é morta. Não adianta eu chegar numa pessoa necessitada e dizer assim, eu vou orar por você, não. A Bíblia diz que o irmão de Jesus, o Tiago, ele disse, eu tenho que meter a mão no bolso, eu tenho que tirar minha túnica e abençoar o próximo. Não é abençoar como eu quero, é abençoar como ele precisa. O Senhor disse, olhai o que ele precisa. Olha, o senhor está nu, mas eu também estou com frio, eu não posso te dar minha blusa, mas eu tenho uma caixa de papelão ali no carro, a gente abre ela e o senhor se resolve aí. Vou tirar minha camisa de baixo, mas a minha blusa não, porque aí eu acabo com o frio do senhor e morro de frio. Mas o senhor disse, tendo uma túnica. Tendo quer dizer, não é aquela que está no meu corpo. É quando nós temos em casa, mas só juntamos roupa velha. Quando quantas vezes você já entrou no seu guarda-roupa e disse, isso aqui eu não estou usando mais. Aí você vai juntando, de repente, aí você bota num saco tudo que você despreza, pela cor, saiu de moda, o sapato já está com a sola torta, aí você junta tudo e vai na igreja com ato de generosidade. Parece ato bom. Pastor, eu queria que você desse para uma família pobre. Tanta hipocrisia neste mundo. Eu nunca dei nada aos outros, tenho pavor. E se dou, é alguma coisa que alguém ainda pode usar. Que não vai envergonhá-lo quando ele botar aquilo no seu pé ou no seu corpo. Então, meus amados irmãos, Jesus está falando o que está dentro daquele jovem. Há um espírito de assassino, um espírito de morte dentro de você. Porque Jesus vai provar para ele, você é apegado ao dinheiro. E se você soubesse o quanto você seria abençoado usando o que o meu Pai tem te proporcionado a riqueza, quantas vidas você daria a vida, você desconheceria a lista grande de pessoas que você já matou, pela sua avareza, pela sua soberba, pela sua insensibilidade, de só pensar em você, cheio de propriedade. Não adulterarás. 1 Reis 18. Disse Elias ao povo de Israel, e a todos, ao rei e a todos, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Ou serve a Deus ou a Baal. Não adulterarás. Jesus não estava falando apenas do sexo, estava falando que o pecado pior é o pecado da idolatria, da dubiedade de pensamentos e de fé religiosa. Tem gente vulnerável. Hoje ele vai na Batista, ele vai na Assembleia, depois vai na Deus é Amor, vai na Sala da Nossa Terra, ele fica louco, ele está procurando uma palavra conveniente, um lugar para ele se assegurar e dizer, aqui eu sinto que essa palavra vai mudar a minha história, que vai mudar a tua história. É a sua decisão pessoal, dizer, eu quero crer no Evangelho, não importa onde eu entrar. Evidentemente, se eu entro no lugar que a palavra que eu prego, que se prega lá, é uma palavra light, não, light é só para emagrecer, do Senhor é tutano, é mocotó, é feijoada, é rabada. Vou dar esse exemplo meio estúpido para você. O que sara é a palavra. Nunca esqueça Salmo 107, 20. Enviei-vos a minha palavra para vos curar, vos sarar e vos livrar de uma terrível destruição. Exatamente assim está escrito.
Então, se eu vou num lugar que a palavra não está mexendo comigo, ela não me fere, e cada vez eu fico mais apaixonado pela maneira que o pastor prega, porque ele nunca toca no meu pecado, cuidado. É bom a gente ter um pastor que às vezes bate na canela e a gente fica emburrado, vai emburrado para casa, mas aí antes de dormir a gente pede perdão. Deus, eu perdoa porque eu fiquei tão chateado com o pastor, não gostei do que ele falou, me ofendeu, me machucou, parece que ele pregou para mim, me desprezou, mas meu Deus, agora eu vejo, na hora de orar, eu abri a palavra e eu vi que o Senhor usou, me perdoa, meu Senhor, e pronto, 0 a 0, Deus já te perdoou, você está abençoado, abençoado. Não adulterarás. Eu te pergunto, você tem matado profetas? Toda vez que nós recusamos uma palavra verdadeira, nós estamos matando um profeta. Matando quer dizer, esse não serve para mim. É como se esse não existisse, a sua palavra é inerte para mim, ela é inválida para mim. Eu excluo da minha vida, eu rejeito esta palavra, eu rejeito um profeta na minha vida, eu não quero. Quantas vezes nós já matamos o maior profeta, chamado Jesus Cristo, porque todos nós somos culpados dele ter morrido naquela cruz do Calvário. E a Bíblia disse, em Hebreus 6, 4 adiante, que é impossível, né? Quem já teve experiência com a palavra, iluminado pelo Espírito Santo, torne-se a pecar e voltar a levar Jesus para a cruz, porque está vituperando, está crucificando novamente. É impossível se levantar de novo. O que ele quer dizer isso lá em Hebreus? O pecado consumado sem arrependimento é aquele que a gente está desprezando e matando o profeta. É impossível. Quem tem experiência com Deus está sempre incomodado do que está fazendo. Está sempre policiando o que está cometendo. Porque a gente erra, mas vamos consertar. Para a gente não matar o maior profeta chamado Jesus Cristo, que veio nessa terra e pregou o Evangelho para salvar a humanidade. Mas nós, todos, eu tenho culpa, você também, somos muitas das vezes assassinos do Senhor. Diz a Bíblia em Lucas 24, 19, perguntou Jesus aos discípulos de Emaús, quais? Responderam ele, as que diz respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Profeta poderoso em palavras e obras. Um profeta tem que ter palavras e obra. Um profeta é aquele que só prega, é aquele que faz a obra. É o que nós fazemos, a obra missionária. Então, meus amados irmãos, quantos nós temos matado? Quantas almas têm morrido lá fora? Porque nós não temos investido, porque as pessoas não têm investido na obra missionária, porque elas estão sempre com medo do que vai faltar, que é o avarento. Ele sempre diz o que falta ou o que vai faltar, mas nunca diz o que já sobrou muitas das vezes. E porque todas as vezes que sobra é porque nós deixamos de usar. E cuidado, quando você morrer, a sobra fica para trás, ela será cobrada, porque se Deus deu a você, não pode sobrar. O que é seu não pode sobrar, tem que ser investido, tem que ter um valor. O que adianta ter dinheiro e sempre escolher o pior hotel para dormir, o pior carro para dirigir, o pior lugar para morar, a pior comida para comer, a roupa mais baratinha para vestir? Eu sou um dos homens que não procuro roupas de marca para me vestir. Nunca me importo com isso, mas também não vou vestir aquela calça que hoje ela está bonita no corpo. A hora que botar na máquina lavar roupa, ela vai ficar desse tamanho, a calça do anão. Porque a miséria, pessoas são miseráveis. Elas têm dinheiro, vai fazer uma viagem de férias, os filhos sofrem, porque o carro não tem ar, não pode parar na estrada para comer, porque ele quer chegar, não quer gastar. Tem que ver o restaurante mais barato da estrada, não importa se a comida não é legal. No avião soca todo mundo lá no porão, porque ele é incapaz de pagar um assento melhor.
Quantas pessoas, deixa eu dar esse exemplo, você deve ter morrido nesse acidente de avião e que poderia ter sentado na classe executiva, na primeira classe, dado um conforto melhor a si mesmo, mas por causa da miséria morreram com milhões do banco ou dinheiro do banco que daria para ele ter, no mínimo no final da sua vida, experimentar um pouco de um conforto. Com conforto ou sem conforto, veio a óbito, evidentemente. Quando Deus quer, não importa. Mas quantas pessoas? A miséria. Então, meus amados irmãos, cuidado com o que você tem feito, com a palavra que Deus tem enviado à sua vida, como você tem administrado os seus bens. Cuidado se você está servindo a Deus e a Mamon, o Deus do dinheiro, ou se você está servindo a Deus e o Exu Pilintra, que é o Deus ou as entidades do mal que traz o vício do cigarro, da bebida, das drogas, o espírito dos sodomitas que traz as anomalias sexuais, as taras. Nós temos adulterado ou nós temos sido fiel a Deus? Só a Deus. Nós não colocamos o nosso carro à frente, nós idolatramos o nosso carro. Se precisar abrir mão do nosso carro, nós abrimos. Se precisar abrir mão da nossa casa, nós abrimos. Então parece folclore, às vezes eu prego, parece folclore. Porque quando eu falo disso agora, e vendi as suas propriedades, as pessoas, pastor, o senhor está louco? Eu vendi o meu apartamento para a obra missionária, pastor. Vai resolver o problema da África? Não, mas você vai marcar o coração de Jesus. Ah, não, mas eu vou marcar de outro jeito. Mas enfim, vou correr para terminar. Não furtarás, meu amado. Não furtarás. Não matarás, não adulterarás e não furtarás. Você pode nunca ter furtado nada no supermercado, nem no banco, nem tirado nada de ninguém. Entre aspas. Porque quando eu tiro de Deus o que é de Deus, eu estou tirando do próximo, aonde o que é de Deus não vai para o céu. Ele recebe para ser usado aqui aos mais necessitados. Quantas pessoas têm furtado a Deus? Porque não dizimam e não ofertam de verdade. Quantas pessoas furtam diariamente as pessoas também? Como furtar? Não é só dinheiro, não. Você furta a paz de alguém. Quantas mulheres são tormentos dentro de casa? São furtadores da paz do marido. Quantos maridos são furtadores? Estão sempre trazendo tormenta na esposa. O casamento é uma desgraça, porque ele é um furtador da paz, da alegria da sua esposa. Quantos pais são furtadores, já disse Tiago, não irai-vos dos vossos filhos. Os filhos não têm prazer de estar em casa, porque os pais são furtadores da paz. Os sonhos que o filho conta, meu pai era assim, muitas das vezes quando eu era pequeno. Todo sonho e projeto que contava, ele furtava. Está sonhando demais, menino, vai trabalhar. Vai estudar para ver, não. E etc e tal. Lembro essa história, já contei, tem que ser rápido, eu era pequenininho. No colégio interno, sofrendo, sem Natal, sem aniversário, um colégio terrível, que a gente comia mal, sofria, tinha que defender para não ser estrupado, violentado sexualmente na infância. E eu fui escolhido para ir a Belo Horizonte, dessa cidade do interior, para um festival na sede do Cruzeiro. E foi reunido várias escolas. Então, uma competição em várias modalidades. E eu fui escolhido para cantar. E eu lembro que o dono da música chamava Domingos. Eu tinha, por exemplo, uns 10 anos, 11 anos, no máximo. E esse homem já tinha uns 18, 19. E ele tocava o violão. E o escolhido era primeiro o Geraldo, meu irmão, que é o Aguilar.
E no meio do caminho do treino, ali naquele mês que estava ensaiando, ele me viu cantando a música fora. Eu tinha decorado a música, ele disse, vamos fazer um teste? Aí ele achou que a minha voz era melhor do que a do meu irmão. Enfim, eu fui para esse festival, cantei, fui aplaudido de pé. Quando acabou tudo, todo mundo pediu que fosse cantado de novo aquela música que eu cantei. Ganhei um troféu. Quando eu mostrei meu pai a fitinha cassete, que eu lutei tanto para ter, porque eu não tinha nada, era um menino, quem ouve a voz de um menino de um colégio interno, de policiais assassinos e etc., pobre e miserável. Peguei aquela fita cassete e dei ao meu pai. Ele colocou no táxi de um amigo dele que levou ele para nos visitar, que era rara essas visitas na escola. Quando ele ouviu minha voz, ele falou, eu não criei filho para ter voz de viado, não. Assim mesmo. Isso é voz de viado. Isso é coisa de viado. Você acredita nisso? Nunca mais eu cantei na minha vida. Aí eu fui ser jogador de futebol. E no Atlético, a gente gritava até ficar rouco. E eu preocupava muito com a minha voz. Eu queria essa voz que eu tenho hoje. Não porque eu achava bonito. Porque eu tinha complexo e queria provar para o meu pai que eu não era viado. Poderia ter sido alguma coisa na vida. No mínimo seria um grande cantor e adorador do Senhor, abençoando tantas vidas. Aí aprendi a cantar, já depois de velho. Comecei a cantar. E quem participa dos meus cultos, quando é culto que eu faço, quando eu tinha um lugar alugado ali na Cesar Alvino, no Belenzinho, ou nos Estados Unidos, eu aqui cantava as músicas, seja espanhol, seja inglês. E muita gente chorava. Todos os meus louvores as pessoas choram. Mas meu pai não está aqui vivo para ver mais. Quantas pessoas são furtadoras dos sonhos das outras. Furtam os projetos das pessoas. E eu profetizo na sua vida que se você foi furtado, não será mais, em nome de Jesus. E se você tem sido um furtador, Deus vai te curar. Porque eu vou orar e você vai dizer, Senhor, eu não aceito ser furtado. E também não aceito ser um furtador. Quantas pessoas já deixaram de seguir o seu desejo de amar um homem ou uma mulher, porque o pai, a mãe, os amigos, os invejosos te tiraram de cabeça e te furtou. Você se arrepende porque acabou casando errado. Mas não casou com quem você amava, porque a cor da pele não agradava a sua família, a situação financeira não agradava, te furtaram o direito de ser feliz. Não furtarás. Então não é só financeiro não, meus amados irmãos. Não é só não. Mas eu vou chegar no quarto. Não darás falso testemunho. Foi a última coisa que ele disse. Falso testemunho é forte. Artigo 342. Lei de número 12, 12850/13. Foi aprimorado, decretado, faz parte da Constituição, faz parte da lei, foi sancionado a lei do falso testemunho. Então, no mundo jurídico, fazer afirmação falsa, negar e calar diante da verdade, como testemunha. A pena é a reclusão de 2 a 4 anos de prisão e multa. Embora você possa dizer, pastor, nesse país a lei não funciona. Bom, pode até não funcionar, mas que a lei é. A lei de Deus não funciona, mas é lei é. Porque se a lei de Deus funcionasse, não teria gente desviada dentro da igreja, que tem mais gente doente dentro da igreja do que fora dela. Porque fora dela, eu não posso esperar quem não tem conhecimento bíblico que faça tudo certo no mundo espiritual. Mas dentro da igreja, temos que supor que todos nós temos que dar um bom testemunho, por causa de 1 Timóteo 3,7. Dê testemunho por que estão do lado de fora, para que você não caia em extrema vergonha ao próprio, então. Mas nos Estados Unidos,
Em muitos países ela funciona, a lei do falso testemunho. Você mente diante de uma situação que você é a única testemunha para favorecer ou condenar aquele que está dizendo que não fez. Falso testemunho. E o falso testemunho espiritual é você dizer que é o que você nunca foi. Falso testemunho é você ver que alguém está precisando e dizer, não, eu creio que não está precisando de ajuda. Falso testemunho é você dizer que jejuou e não jejuou, orar e não ora, que você é fiel e não é. Que você sentiu de Deus de fazer algo, na verdade você não sentiu de Deus nada. É o seu coração enganoso é que te induziu a fazer aquilo que você queria. E aí, meus amados irmãos, diz aqui a palavra de Deus, ó, para você, para mim e para você. Capítulo 17, 9 de Jeremias. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. É incorrigível. Quem o conhecerá? Quantas pessoas usam o nome de Deus? Deus falou, falso testemunho, Deus não falou nada. Profecia da carne. E leva muitas pessoas, às vezes a pessoa está no monte orando, e a pessoa está lá precisando ser corrigida do pecado. Aí vem um pirado da vida, uma louca da vida, e diz, eu sou profeta, eu sou bispo, eu sou apóstolo. Eu sou o apóstolo. Ó, Deus está me mostrando, hein? Você vai ficar milionário, o senhor vai resolver todos os seus problemas, Deus é contigo, Deus está vendo o seu sofrimento. Não, Deus até está vendo o sofrimento, mas esse sofrimento foi ele que causou mesmo. Aí a pessoa, em vez de consertar, vai continuar no erro, porque aquele que se intitulou profeta e Deus falou com ele, falou, bom, se Deus falou que está conhecendo meu sofrimento, que Deus é comigo e que Deus vai me abençoar, então para que consertar? Tu vou ficar muito rico? A pessoa se alegra. Seria bom se você recebesse sua profecia, ó, você vai ficar muito rico, e você dissesse, que maravilha, Deus, então agora eu posso dar melhor ao Senhor, eu posso acolher mais vidas. Mas as pessoas querem ouvir profecias que favorecem a sua conveniência. Porque quando a profecia é uma profecia dura, nós rejeitamos, porque nós consideramos profetas verdadeiros como falsos profetas, e os falsos como verdadeiros. Que é Isaías 30, verso 10 e 11, que eu já disse para vocês. Disseram, olha, profetas, nos pregue lisonjas, mentiras, não nos pregue a verdade, porque não queremos afaste de nós o Santo de Israel. E saiam vocês dessa vereda, deste caminho estreito, saiam vocês. E os falsos profetas começaram a se vender. Capítulo 6 de Jeremias até o 12 vai falar dos falsos profetas. E a Bíblia diz que foram eles que contaminaram Israel. Não foi o povo, não. Não foi os estadistas, os reis, não. Os falsos profetas contaminaram toda a nação, pregando sonhos, pregando visões que Deus jamais os tinha dado. É o que vivemos hoje, a hipocrisia. A hipocrisia já não é respeito. Pastores levam a coisa desculpa a palavra, na sacanagem. Pregam de qualquer jeito, deixar daqui a pouco vão de bermuda, vão nu para o púlpito, o altar. Não é para aproximar as pessoas, é para as pessoas de Cristo, pastor. Por isso que a gente não vem de terno. O altar é lugar de respeito. Não é eu que aproximo as pessoas de Jesus, não. É o Espírito Santo em mim que tem que trazer as pessoas. Quando Pedro pregou a sua primeira mensagem, 3.000 almas se converteu a Jesus. Não foi porque ele estava vestindo com roupa de banho. Não foi porque ele estava vestindo uma roupa light, não. Foi porque a palavra que saiu dos lábios dele era cheia do Espírito Santo. Ungidas. Hoje estão brincando com Deus. Olha as bandas que cantam nas igrejas. É um absurdo. Mas olha aí na igreja, está lotada. É a sua, Pablo. Eu prefiro ser igual a Jesus. Só ter 12. E desses 12 ainda tem um traidor, que eu sei quem é, mas subir para o céu. Porque tratei os 12 como se fosse
os únicos que existissem no mundo, porque uma alma vale mais que o mundo inteiro, do que ter um estádio lotado, em que eu e eles vamos todo para o inferno, depois de regozijarmos com tudo que podemos nos favorecer nesta terra. A vida vai passar. A vida vai passar. Falso testemunho. Não digo que você não é. Se você não quer dizer para o pastor porque você não acredita nele, tá bom. Mas ajoelhe-se diante do Senhor hoje. Vamos orar agora. E diga para Jesus quem você é. Porque para Ele não há falso testemunho. Porque Ele sabe a verdade. Falso testemunho é você dizer para a tua alma o que ela na verdade não é. Quando dentro ela está gritando, pedindo socorro. Fala a verdade. Para você trazer um refrigério, porque a sua alma é que sofre. É a sua alma que geme. E sabe por que ele era um jovem rico? Jesus chama ele de jovem. Proposital. Jovem. A imaturidade. Não é que jovem imaturo na idade, não. Porque Jó 32 diz que não só aqueles que têm cabelo branco, não só aqueles que têm idade têm sabedoria, mas aqueles que têm o Espírito Santo, o único que falou a verdade com Jó. Jovem quer dizer aquele que ainda age como um aventureiro. É o que diz Isaías capítulo de número 40, verso 30 adiante. Os jovens correrão e fadigarão, se cansarão. Mas aqueles que confiam em mim, esperam em mim, estes correrão, esses andarão, esses não se cansarão, não se fadigarão, esses não importa por quanto tempo tem que ser, como está em Salmo 126, verso 3 adiante. Aqueles que levam a preciosa semente, andando e chorando, vão colher feixes de júbilo. Que maravilha! Que maravilha! Então, mandou colocar jovem, é como se dissesse, a imaturidade. É muito imaturo para entender o que é que meu pai quer. Então, meus amados irmãos, vamos orar e pedir a Deus que nós sejamos curados da demagogia, que nós não sejamos irônicos mais e possamos reconhecer quem somos. Não dê falso testemunho, não diga que você ama Jesus, se você ainda furta, ainda mata e ainda adultera espiritualmente. Não diga, que Deus é tudo na sua vida, enquanto você ainda continua matando, continua adulterando e continua furtando. Se você matava os profetas, você tem matado a verdade, você tem matado a esperança de muitas pessoas, se você tem negado no sinal de trânsito da sua cidade a melhor nota que tu tem na tua carteira para aquele que bate na tua janela vendendo um doce, uma bala, um pano de chão, não mate mais. Não diga que você não tem mais trocado, faça igual eu. Se posso te dizer isso, em Filipenses 3,17, Paulo diz, imitai-vos a mim, com muita humildade, sou tão pequeno, mas acho que eu tenho alguma coisa boa. No meu carro, na minha porta, sempre foi assim. Eu boto nota 2, 10, 20, 50 para dar às pessoas. Às vezes a gente bota só moeda, né? Você vai pegando as moedas, vai colocando num saco. Que é o resto. Porque nota de 100 reais você não coloca no saquinho não, nem no cofrinho não. Você coloca no bolso, ou esconde num paletó, ou bota no banco. Então vamos aprender a abençoar o próximo, sem olhar a cara dele. Vamos aprender a não furtar de Deus mais. Essa comida está boa? Pastor, que alimento espiritual tremendo, pastor. A glória não é minha não, é de Jesus. E se Deus falar no teu coração, através da palavra, honra. Não é pagar não. Faça uma oferta, diz pastor. Leva isso para a África. Leve isso para a Índia, pastor. Pastor, leve isso para as crianças da Dona Chica, lá em Teoflotone, pastor. Porque a Dona Chica está clamando, porque ela precisa terminar a obra.
Mas está faltando. Pastor, leve isso para os moradores de rua, pastor. Então eu quero fazer uma oração para anular toda a criminalidade espiritual sua e minha. Não vamos matar, nem furtar, nem adulterar, nem dar falso testemunho. Se aceita comigo? Então coloca a sua mão no seu coração e vamos orar. Senhor Deus e meu Pai, mais uma vez ouvimos a sua palavra, a começar por esse miserável pecador que sou. Não me deixe mais matar sonhos, profetas e a tua palavra. Não me deixe ser um assassino das verdades do Senhor e não deixe que eu morra assassinado por líderes convenientes, mas me faça corajoso para ressuscitar uma igreja que está morrendo, para ressuscitar os que estão mortos. Pai, todos os assassinos no mundo espiritual sejam curados agora. Receba um novo coração, Pai. Pai, todos que têm, Senhor, adulterado, servido a dois deuses, o Senhor e ao mundo, o Senhor e a si mesmo, o Senhor e os caprichos da sua única família, que é aqueles de sangue. Meu Deus, nós não vamos adulterar, nós clamamos cura e nos perdoa, nos dê integridade e que seja apenas adorado a Santíssima Trindade, o Senhor, o Filho e o teu Espírito Santo seja honrado para que nós adoremos o Senhor e o Filho. Deus e Pai, que nós nunca mais sejamos furtadores de sonhos, que nós não sejamos negativistas, pessoas que nos contam sonhos, alegres decisões, e a gente joga areia, joga um balde de gelo em sonhos que para nós podem não representar nada, mas é tudo para aquela pessoa. A gente desfaz os seus sonhos. A inveja faz a gente dizer que ela está louca, ela está sonhando demais. Que nunca mais sejamos furtadores financeiros da tua obra, sejamos dizimistas e ofertantes fiéis. Deus e Pai, e que nunca mais sejamos falsa testemunha, porque se não somos falsa testemunha criminal na nação que moramos, para estar inseridos no artigo 342 da Lei 18.2850/13, com 2 a 4 anos de reclusão e multa. Mas, meu Deus, nós podemos estar sendo até aqui, ou ter sido até aqui, falso testemunho, chamando-nos de cristãos, chamando o Senhor de Deus, quando o Senhor nunca foi Deus da nossa vida, chamando o Senhor de Salvador, como nós nunca permitimos isso, porque temos uma vida desregrada, uma vida fora do altar, chamando o Senhor de Senhor, quando nós não damos ao Senhor o domínio da nossa vida. Que nunca mais sejamos falsos, furtadores, falsos testemunho, adúlteros e assassinos. Nunca mais, Pai. Que nós nunca mais possamos esconder a verdade. Para que nós não sejamos condenados, meu Deus, pelo tribunal celestial. Porque Hebreus 10:31, horrenda coisa é cair nas tuas mãos. Então, antes que nós venhamos a cair nas tuas mãos, por um julgamento final, nós nos arrependemos, a começar por mim. Me perdoa.
Todas as vezes que matei no mundo espiritual, em que furtei no mundo espiritual, que adulterei no mundo espiritual, que dei falso testemunho, porque não basta, como aquele jovem, conhecer a lei, se essa lei que eu conheço, eu não a pratico como devia. O jovem, meu Deus, não furtava exteriormente, mas furtava dentro de si. Dentro dele havia um espírito de furto, de assassino, de adúltero e de falso testemunho. Tire a imaturidade. Não importa a idade, mas tire a nossa imaturidade, que nos leva a cometer, fazer escolhas e cometer fatos, concluir situações como se fosse criança. E é esse ditado aí, você parece uma criança. As pessoas usam isso aí no mundo, esse jargão. Você parece menino, o que quer dizer que a pessoa já não tem idade mais para cometer coisas imaturas, de aventuras e irresponsáveis. Porque uma criança muitas das vezes não faz por mal, é por imaturidade, é por desconhecer o perigo. É que uma criança trepa numa janela e cai lá de cima e morre. Ela não subiu ali para morrer. Então, meu Deus, sejam curados da imaturidade e abençoados com a maturidade do Espírito Santo. Assim eu termino abençoando você, abençoando a sua vida. E se Deus tem me usado para te abençoar, abençoe esse ministério. Para você que é de outro país, tem o Bank of America. Você que é do Brasil, tem o Bradesco. Dê o seu melhor, nos ajude. E repito, peça na palavra, Deus, devo ou não contribuir, tá bom? Isso tem sido bênção. Copie essa mensagem aí. Compartilhe essa mensagem. Compartilhe. Faça isso. Comece a semear, não dinheiro só. Comece. Mas se você tem igreja, não precisa ofertar aqui não. Se você for fiel lá na sua igreja, eu agradeço. Seja fiel, abençoe lá, tá bom? Porque eu não estou aqui para tirar nada de ninguém. Abençoe lá. Louvado seja Deus. E continua recebendo essa mensagem. Então compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas que você sabe na rede social. Você vai ver como é que Deus vai te abençoar. Você vai ver que você vai ressuscitar muita gente que está morto dentro da igreja e também fora, desviado. Envia desse pequeno servo do Senhor, conservo da noiva, amigo do Evangelho. Um beijo no coração. Tchau.